Este cara acorda numa jaula totalmente de metal. Ele está sem roupas e não sabe onde está. Quando ele olha ao redor, vê muitas jaulas semelhantes com outros infelizes que em breve se tornarão escravos. Mas JYN, na verdade, não está nem um pouco incomodado com toda a cena. Porque quando uma bandida vem para alimentá-los, ele simplesmente se levanta e rasga a jaula como se não fosse nada. Quando a garota vê com que facilidade ele quebrou o metal, ela fica assustada e chocada, com medo de que ele a mate. Mas em vez de bater nela, nosso herói a cura e descobre que ela só está ajudando os bandidos porque eles capturaram seu irmão mais novo e a forçaram a trabalhar para eles. Então JYN decide lidar com todos esses canalhas aqui e agora. Ele esmaga a porta e arremessa pelos ares com o primeiro bandido, e não se importa nem um pouco com o fato de estar nu. JYN os derrota um por um, deixando para trás apenas pilhas de bandidos surrados. Os bandidos chocados não têm a menor chance. Ele é simplesmente rápido e forte demais para eles. Finalmente, ele chega ao chefe deles, e esse canalha, apesar de ser considerado muito forte neste mundo, nem tenta revidar. Vendo como nosso herói lida com os últimos bandidos, ele apenas implora para que espere e pergunta o que ele quer. Dinheiro e escravos não são um problema, mas nosso cara apenas acaba com os bandidos restantes e se aproxima. Este chefe dos bandidos simplesmente não consegue entender o que está acontecendo e por que ele não pode usar seus poderes espirituais e por que este cara não é tão esmagadoramente forte. JYN apenas olha para ele como se fosse um inseto patético, e este canalha percebe que está realmente ferrado. Então ele começa a correr para mostrar seu último recurso, uma jaula com um monstro, e o chefe dos bandidos tem certeza de que nosso herói está acabado agora. Mas quando o monstro avança, JYN bloqueia seu ataque facilmente. Agora este canalha está realmente chocado. Ele nunca viu um humano bloquear um golpe direto de um monstro com as próprias mãos. Acontece que Jin tem uma constituição sobre-humana, e isso não é tudo. Em seguida, ele usa seu poder divino e simplesmente oblitera o monstro com um raio de energia. E quando termina, ele se vira para aquele canalha para dar-lhe uma surra adequada pelo que ele fez a todas aquelas pobres almas. Mas por que Jin é tão forte e como ele conseguiu esse poder? Bem, tudo começou há 100 milhões de anos. Uma catástrofe massiva abateu-se sobre o planeta Terra, aniquilando toda a população humana em todo o globo. A semente desta calamidade enraizou-se quando um vírus misterioso começou a transformar animais, torcendo-os em monstros aterrorizantes de outro mundo que mais tarde foram apelidados de corruptores. Em poucos anos, o surto espalhou-se tão rapidamente que a humanidade perdeu 99% de sua população para a devastação. Os remanescentes da humanidade fizeram o seu melhor para manter as linhas de frente e lutar. Infelizmente, rapidamente se tornou evidente que a guerra convencional era totalmente inútil contra essas feras. Levados pelo desespero, os humanos começaram a fazer experiências com sua própria espécie. De todos os testes, Jin Shudu foi o único sujeito de teste bem-sucedido a apresentar resultados reais. Junto com ele, os cientistas criaram um contravírus composto por nanomáquinas projetadas para restaurar o ambiente corrompido do planeta. Armado com suas habilidades inigualáveis recém-adquiridas, Jin se tornou o salvador sobre-humano deste mundo, sempre tentando proteger os últimos bolsões sobreviventes da humanidade. No final, no entanto, tudo foi em vão. Eles simplesmente chegaram tarde demais, e eventualmente, até os últimos sobreviventes humanos pereceram. Sem ninguém para proteger, a existência de Jin parecia despojada de seu propósito, tendo falhado na própria tarefa para a qual foi criado, ou pelo menos era isso que seu amigo cientista Kagura acreditava. Jin tinha uma perspectiva fundamentalmente diferente. Para ele, ainda havia um motivo para continuar. Mesmo que não pudesse salvar a população atual, ele permanecia confiante de que seus poderes poderiam beneficiar as gerações futuras. Com as nanomáquinas já trabalhando duro para purgar a influência dos corruptores do meio ambiente, ele estava otimista de que a Terra seria eventualmente restaurada, e estava disposto a esperar por esse dia. Consequentemente, Kagura o colocou dentro de uma cápsula de hibernação projetada para mantê-lo vivo pelos séculos vindouros. Enquanto Jin dormia pacificamente em estase, os monstros continuaram a devastar o planeta. No entanto, à medida que décadas se transformaram em séculos e séculos se tornaram milênios, a mudança no ambiente global finalmente começou a se agravar exponencialmente. Aquelas criaturas extraordinariamente mutantes começaram gradualmente a se deteriorar, abrindo caminho para o florescimento de novas espécies. Este ciclo de evolução continuou por 100 milhões de anos, eventualmente nos levando a uma cena onde um trio de seres humanoides recém-evoluídos está desesperadamente tentando superar um monstro aterrorizante. Os sobreviventes frenéticos tropeçam em uma ruína antiga e rapidamente se escondem lá dentro para se proteger. A implacável fera demoníaca invade a instalação logo atrás deles.
Encurralado em um canto sem ter para onde correr, o trio está essencialmente pronto para se tornar um jantar satisfatório para a criatura. Num último apelo desesperado, a garota do grupo clama por ajuda, rezando para que o Deus guardião da aldeia os resgate. Milagrosamente, suas palavras são ouvidas, desencadeando o despertar do nosso herói que esteve dormindo na cápsula logo atrás deles por 100 milhões de anos. O antigo humano dispara um raio de energia, pulverizando o monstro no local. O trio confuso não tem a menor ideia do que diabos aconteceu, e a situação só fica mais confusa quando um homem totalmente nu aparece do nada. A primeira coisa que este machão nu faz é procurar suas roupas, que estão cuidadosamente preservadas em um cofre indestrutível que seu amigo Kagura desenvolveu. Depois de ligar os antigos sistemas do laboratório, ele descobre que basicamente viajou 100 milhões de anos para o futuro. Embora a passagem de eras tenha corrompido a maioria dos dados, é um milagre absoluto que as máquinas ainda estejam funcionando. Parece que o vírus de nanomáquinas que Kagura criou fez exatamente o que deveria, aniquilando os corruptores, o que ajudou a preservar a instalação. Ele também encontra um cubo de comunicação deixado por seu velho amigo, embora seu conteúdo permaneça um mistério por enquanto. Ele então se vira para os humanoides locais, esquecendo completamente que sua masculinidade está balançando ao vento. Percebendo que há literalmente crianças olhando para ele nu, ele se veste rapidamente, restaurando o mesmo visual descolado que ele usava há milhões de anos. Pouco tempo depois, ele sai da instalação com o trio, apenas para ser instantaneamente ofuscado pelo sol intenso brilhando acima do horizonte. Sinceramente, ele não esperava uma visão tão vibrante. A vista diante dele é nada menos que magnífica, um forte contraste com o deserto apocalíptico que ele conhecia. As crianças imediatamente começam a voltar para seu assentamento, insistindo que seu Deus guardião as siga. Nosso herói, por outro lado, está muito ocupado tentando descobrir com que tipo de espécie ele está lidando. Afinal, a humanidade tecnicamente já deveria ser combustível fóssil. Esses humanoides com traços animais distintos devem ser o resultado de milhões de anos de evolução misturados com a interferência contínua das nanomáquinas. Sem mencionar que esses caras estão falando exatamente a mesma língua usada pelos humanos eras atrás, o que implica fortemente que eles se ramificaram da mesma rota. Ele se apresenta como Jin Shedu, pedindo que o chamem apenas pelo primeiro nome. Em troca, a garota com orelhas de cabra se apresenta como Akama Phil. O cara com aparência de koala é Dampo, e a garota gato ao lado dele é Xande. Akama decide deixar o resto das formalidades para depois e começa a arrastar Jin, explicando que sua aldeia está logo ali. Ela está incrivelmente desesperada para levar seu recém-encontrado Deus Guardião para casa para que ele possa repelir os invasores atuais. Tragicamente, quando chegam, a aldeia já foi saqueada e devastada, com vários assentamentos completamente envoltos em chamas. Xande enlouquece completamente com a cena catastrófica e corre em pânico para encontrar sua mãe. Enquanto eles avaliam os danos, Jin para por um momento para contemplar sua situação terrível. Ele imediatamente percebe como as fortificações da cidade são frágeis. Tanto os muros de divisa quanto as casas são construídos com madeira simples. Este detalhe por si só torna gritante que esta nova civilização está tecnologicamente muito atrás da era humana de que ele se lembra. Avançando mais para dentro da aldeia, JYN avista uma mulher lutando ativamente contra um monstro bizarro. Com apenas um olhar, é óbvio que ela mal está conseguindo se defender. Não demora muito para ele perceber que a criatura que ela está enfrentando parece idêntica aos corruptores de milhões de anos atrás. Além disso, os corruptores sobreviventes não são a única coisa em comum aqui. A pequena Kama aparentemente conhece algum tipo de técnica mágica que a faz brilhar fisicamente. No final, sua intervenção se mostra desnecessária. JYN avança e nocauteia o monstro sem esforço com um único chute devastador. Movendo-se rapidamente, ele pega a mulher mais velha ferida nos braços e corre para fora da zona de perigo, deixando para a pequena Kama uma abertura clara para desferir o golpe final. Canalizando sua magia, ela lança uma pequena bola de fogo que tem um grande impacto, nocauteando oficialmente o monstro. Observando a criatura morta, JYN confirma sua teoria. As nanomáquinas atmosféricas de fato despojaram esses monstros de suas lendárias habilidades de cura. O que ele não entende, no entanto, é como uma garota local foi capaz de usar essas mesmas nanomáquinas. Seu palpite é que essas pessoas extraem partículas de nanomáquinas diretamente da atmosfera e as canalizam em feitiços ofensivos, assim como ele faz. A grande questão é que, historicamente, apenas humanos puros eram capazes de manipular essa tecnologia. Ele expressa diretamente sua curiosidade à mulher que acabou de salvar, perguntando-se se todos nesta era possuem tal magia. Ela não tem certeza do que ele quer dizer, mas esclarece que apenas um pequeno grupo de pessoas pode realmente usar essa habilidade. Em sua cultura, acredita-se que os indivíduos abençoados com poderes divinos são os únicos privilegiados o suficiente para usar essa magia.
Em sua aldeia específica, não há mais de 4 pessoas que possuam essa distinção. Jin não precisa pensar muito para entender. Poderes divinos é apenas a maneira primitiva e sofisticada deles de explicar a manipulação de nanomáquinas. Akama corre até a mulher mais velha, que se revela ser sua avó, e pergunta ansiosamente sobre os outros aldeões, apenas para descobrir que eles já evacuaram. Esta declaração traz uma onda de alívio para o trio, embora a avó esteja profundamente preocupada sobre por que as crianças voltaram para a aldeia perigosa em vez de evacuar com todos os outros. Afinal, a besta que eles acabaram de enfrentar era apenas uma larva em comparação com o monstro adulto gigantesco que está a aterrorizar a área. De repente, uma voz de razão penetra a atenção, garantindo à senhora que não há absolutamente nada com que se preocupar. Aquele invasor gigante que ela mencionou, este recém-chegado afirma com confiança que pode abatê-lo sozinho. A avó fica chocada ao ver estes rostos familiares de volta na zona de guerra e imediatamente questiona o homem sobre os outros aldeões. O guerreiro de cabelo azul confirma que o resto dos civis chegou em segurança ao abrigo. Acontece que o homem mais velho que acompanha este rapaz de cabelo azul é na verdade o pai de Akama. Os dois partilham um reencontro emocionante. Naturalmente, ele exige saber para onde ela fugiu. A menina admite honestamente que foi direto para a porta selada, para o choque absoluto da avó. A mulher mais velha está furiosa por Akama ter entrado naquele território amaldiçoado. Segundo a lenda local, o domínio além daquela porta pertence estritamente ao deus guardião da aldeia. Como a pequena Akama se sentiu totalmente ameaçada pela invasão de monstros, ela explica que simplesmente foi procurar a ajuda da divindade. E como ela aponta com orgulho, o deus literal das suas lendas está de pé bem ao seu lado. Compreensivelmente, a avó está muito cética, recusando-se redondamente a reconhecer este jovem qualquer como seu protetor divino. Pior ainda, com base na sua aparência, eles assumem que o nosso rapaz pertence a uma espécie inferior, tornando a ideia de lhe conceder um título tão sagrado absolutamente ridícula. Intervindo, a pequena Shandy tenta convencer o seu irmão de cabelo azul de que Jin é real. Em resposta, o seu irmão altamente preconceituoso rapidamente descarta as suas alegações, apontando especificamente para as orelhas humanas comuns de Jin. Na sociedade deles, qualquer pessoa que não herde traços animais distintos é classificada como um ser inferior. Pelo que este tipo pode dizer, a sua irmã mais nova está apenas a agir sob um enorme e ingênuo mal-entendido. Ainda assim, a menina mantém a sua posição, revelando com orgulho que este homem derrotou facilmente o invasor que os perseguia. Sem se impressionar, o irmão dela ignora o feito, afirmando arrogantemente que poderia derrotar um invasor com a mesma facilidade. Voltando a sua atenção para o nosso herói, que já parece totalmente exausto com toda esta porcaria injustificada, o guerreiro de cabelo azul ameaça o intruso, dizendo-lhe para deixar a aldeia imediatamente porque eles não têm espaço para acomodar um ser de sangue inferior. O tagarela simplesmente passa por JYN, ainda a falar sem parar. Ele é tão dolorosamente convencido que voluntariamente assume a tarefa suicida de matar o invasor gigante sozinho. A propósito, este cabeça azul arrogante chama-se Sars. A avó fica visivelmente angustiada com a decisão imprudente e impulsiva que Sars acabou de tomar. Ela então volta sua atenção para JYN. Embora ela ainda não se importe com quem ele realmente é, ela admite que seria incrivelmente rude não expressar a sua gratidão genuína por ele ter salvo a sua vida. Depois de agradecer, ela pede um último favor, ajudar a escoltar as crianças de volta para a segurança do abrigo enquanto ela vai garantir que Sars não jogue a sua vida fora por pura arrogância. Sem surpresa, o nosso rapaz recusa-se redondamente a obedecer. Eles questionaram diretamente o seu orgulho, e ele certamente não vai ficar parado a deixá-los pisar nele. Ele decide que vai garantir que eles percebam que ele não é um espectador inútil, e que ele definitivamente não é uma espécie inferior. A cena transita apropriadamente para o lago próximo, que atualmente abriga um monstro grotesco e gigantesco. Sars finalmente chegou ao local, e o tipo nem hesita antes de assumir uma postura de combate. Com a sua lança e corpo carregados com um trovão crepitante como o de Zeus, ele executa uma corrida veloz em direção à besta. Num esforço para contra-atacar, a criatura vil usa literalmente a sua própria prole como armas de projétil. Felizmente, estas larvas pegajosas e não nutridas são alvos fáceis para a lança eletrificada de Sars. Com o caminho livre, Sars aproveita a oportunidade, saltando alto do chão para desferir um golpe devastador diretamente no rosto do desgraçado. O monstro grita alto em pura agonia. Claro, todos nós sabemos que não poderia ser assim tão fácil, e estaríamos certos. Para o total desespero de Sars, a ferida profunda e aberta do monstro começa imediatamente a regenerar-se. O choque súbito paralisa o guerreiro de cabelo azul, deixando-o completamente vulnerável a um contra-ataque letal do qual ele não tem tempo para se desviar.
Mas exatamente como esperado, Jin intervém no último segundo, bloqueando sem esforço o ataque massivo como se não fosse nada demais. Sars, o tolo outrora inabalavelmente arrogante, é subitamente atingido por um enorme choque de realidade, e o espetáculo está apenas a começar. O monstro salta para trás para lançar outro ataque com o dobro da força anterior. O meu tipo, no entanto, nem sequer dá à criatura a oportunidade de atacar. Com apenas um estalar de dedos casual, JYN abre um buraco limpo através da carne do monstro. O convencido só pode assistir à exibição espetacular em silêncio atônito. Pouco depois, o resto do grupo vem a correr em direção à margem da água. Nem sequer terminaram de recuperar o fôlego da corrida louca antes de seus queixos caírem no chão novamente. A ver o nosso rapaz a bloquear o monstro colossal com uma única mão enquanto o monstro continua a tentar aplicar uma força imensa, JYN genuinamente começa a ficar aborrecido com a troca. Decidindo acabar com as coisas o mais rápido possível, ele agarra Sars pela cintura e salta para fora do caminho. Quando a câmara se afasta, testemunhamos o monstro gigantesco completamente atravessado pela energia de JYN. Sars argumenta freneticamente que ataques grandes e vistosos são inúteis se o monstro se pode regenerar infinitamente. Felizmente, JYN já levou essa mesma variável em consideração. É precisamente aqui que as nanomáquinas são úteis, neutralizando ativamente a regeneração celular do monstro. O dano que Sars infligiu anteriormente foi na verdade bastante considerável, mas o corte foi demasiado superficial para sobrecarregar o fator de cura da criatura. A esta altura, Sars está praticamente a ter um colapso mental só de processar a mera possibilidade de que este tipo inferior possa realmente ser o seu deus guardião. Com humor, JYN nega rapidamente ter quaisquer raízes divinas que o qualificariam para um título tão grandioso. O que ele sabe com certeza é que a razão inteira da sua existência contínua era proteger as pessoas do futuro e abater os próprios monstros que estão à sua frente. Enfurecida, a besta rosna e balança descontroladamente a sua cauda massiva, tentando desesperadamente esmagar o herói ágil que continua a escapar das suas defesas como água. Tendo formulado rapidamente uma estratégia vencedora, JYN procede a imobilizar completamente a criatura, prendendo-a em densos cristais de gelo amarelo. Enquanto ele carrega um golpe crítico garantido para obliterar a besta em pedacinhos, ele finalmente faz uma apresentação adequada. Ele declara-se um monstro nascido diretamente da própria tolice trágica da humanidade. Ele é uma relíquia que sobreviveu a 100 milhões de anos de sono, a arma designada para limpar a Terra desta ameaça horrível. Saras não está exatamente em posição de compreender o que diabos este tipo está a resmungar, mas a única coisa que lhe importa agora é se Jin pode realmente corresponder às suas enormes afirmações. Bem, claro que Jin pode. Afinal, ele é o ápice literal de inúmeros experimentos brutais e trágicos, uma arma preparada além da imaginação, nascida da história manchada de sangue da humanidade. Ele é o primeiro, o último e o único verdadeiro humano que resta neste mundo. Com a sua apresentação completamente concluída, Jin liberta um ataque de energia tão ofuscante e intenso que incinera instantaneamente o monstro. O feixe é tão insondavelmente poderoso que atravessa a atmosfera da Terra e perfura o vácuo do espaço, garantindo zero chances de o desgraçado voltar a crescer. Com o monstro definitivamente morto e pulverizado, Sars perde completamente a vontade de falar, tendo acabado de ter a sua arrogância inflada totalmente esfregada na sua cara. Entretanto, sem que o grupo veja, parece haver alguém a vigiar de perto o nosso rapaz a partir dos arbustos. Esta mulher misteriosa foi originalmente enviada apenas para vigiar o novo tipo de invasor relatado no lago. Ela certamente não imaginava que teria a sorte de testemunhar um tipo totalmente diferente de monstro em ação. No que lhe diz respeito, nem mesmo a elite do alto escalão dos cavaleiros sagrados na capital real ousaria enfrentar sozinha uma ameaça tão colossal. No entanto, este jovem desconhecido fez com que parecesse absolutamente fácil. A espiã está tão animada que literalmente não consegue conter a sua excitação para relatar tudo o que acabou de testemunhar à sua guilda. Mais tarde naquele dia, JYN finalmente ouve a mensagem holográfica de 1 milhão de anos que o seu amigo Kagura deixou para ele. O seu amigo digital começa por reconhecer que milhões de anos devem ter passado até que Jin realmente assista a isto. Devido a este enorme salto no tempo, Kagura pergunta-se desesperadamente como será o futuro da Terra e se o ambiente do planeta realmente se curou. Logo de início, ele dá as más notícias. Os corruptores malignos nunca serão verdadeiramente extintos, mesmo que o próprio mundo se recupere drasticamente. E, honestamente, esse facto já é bastante evidente, já que Jin literalmente acabou de lutar contra um. Kagura revela que, enquanto Jin estava em hibernação profunda, ele próprio entrava periodicamente em sono criogênico apenas para observar as mudanças graduais que ocorriam em todo o globo. Graças à restauração ambiental, o número total de corruptores estava a diminuir constantemente.
Infelizmente, à medida que o ecossistema mudava, os corruptores começaram a evoluir juntamente com ele. Esta adaptação foi um sinal claro de que o mundo nunca seria capaz de se livrar completamente desta ameaça. Para contrariar isto, Kagura explica que editou geneticamente de propósito as formas de vida recém-emergentes, dando-lhes o potencial para resistir aos corruptores em vez de apenas se tornarem suas presas. Além disso, Kagura revela que deixou para trás um enorme power-up especificamente para o nosso rapaz. Sim, aquela seringa sinistra cheia de um líquido verde brilhante é exatamente o que Jin precisa de injetar diretamente nas suas veias. Ao fazê-lo, o corpo de Jin começa imediatamente a crepitar e a irradiar com energia arcana. O soro que ele acabou de tomar concede-lhe 100% de compatibilidade com as nanomáquinas. Uma vez que a integração esteja totalmente completa, Jin ganha a incrível habilidade de gerar objetos físicos através da transformação de forma das nanomáquinas. A melhor parte. Esta atualização é apenas a ponta do iceberg. O seu velho amigo revela que escondeu Power-Ups semelhantes espalhados por todo o mundo. Ele propositalmente não os armazenou todos em um único lugar, caso os corruptores conseguissem destruir uma instalação e apagar tudo de uma vez. Além disso, essa caça ao tesouro garante que JYN terá que viajar pelo mundo e testemunhar a magnificência do novo mundo em primeira mão. Kagura admite que não tem ideia do tipo de ameaça que os corruptores representarão nesta era distante, mas tem certeza absoluta de que o futuro é muito mais brilhante do que a sombria realidade apocalíptica que deixaram para trás há eras. Conforme a mensagem avança, a projeção holográfica mostra o quanto o pobre cientista envelheceu com o tempo. É um momento agridoce enquanto Kagura expressa uma profunda tristeza, sabendo que nunca poderá ver este belo mundo restaurado por si mesmo. Após passar oficialmente o bastão e entregar as responsabilidades do futuro a Jin, a mensagem finalmente termina. Bem na hora, Akama e o resto do grupo chegam, procurando ativamente por seu chamado Deus Guardião. Ela e o Caracoala, Dampo, vieram para arrastá-lo de volta à aldeia porque toda a comunidade está esperando ansiosamente por ele. Enquanto retornam, os olhos afiados de Jin vislumbram uma chave de acesso familiar de um centro de pesquisa pendurada no pescoço de Akama. Curioso, ele pergunta sobre o pingente, querendo saber exatamente como ela o conseguiu. Akama explica que, há muito tempo, um indivíduo incrível disse a seus ancestrais para passá-lo de geração em geração como um amuleto de proteção. A lenda dizia que se um perigo iminente ameaçasse a aldeia, esta mesma chave invocaria o Deus Guardião para protegê-los. Ao ouvir isso, JYN fica profundamente comovido. Ele está emocionado que seu amigo tenha ido tão longe para preparar tudo para ele, deixando-o com um sentimento de profunda dívida para com Kagura. De volta ao centro da aldeia, uma grande festa já está em andamento. Enquanto todos estão ocupados se empanturrando e bebendo, as crianças finalmente trazem seu guardião de volta aos holofotes. No entanto, o clima muda um pouco quando os aldeões adultos começam imediatamente a fofocar ao ver uma criatura de espécie inferior. Para suas mentes tacanhas, simplesmente não faz sentido um ser biologicamente comum ostentar o título lendário de Deus Guardião. Assim que eles estão duvidando em voz alta do potencial do nosso rapaz, Sage de repente se levanta e detona o grupo por ousarem apontar o dedo para o salvador deles. Ele chega a ponto de distribuir alguns socos bem merecidos. Afinal, esses hipócritas foram os mesmos covardes que deram no pé assim que o perigo apareceu. Observando essa discussão acalorada, Akama e Dampo podem praticamente sentir a pura hipocrisia irradiando de Sars. Afinal, ele foi literalmente a primeira pessoa a zombar e duvidar veementemente da força de Jin apenas algumas horas antes. A avó da aldeia se adianta para falar pessoalmente com Jin. Sentindo-se imensamente em dívida, ela tenta expressar sua mais profunda gratidão em nome de toda a comunidade. A realidade é que, se não fosse por sua intervenção oportuna, nenhum deles estaria ali agora. A aldeia teria sido reduzida a cinzas. Fiel a si mesmo, meu camarada ignora despreocupadamente os elogios, insistindo que era apenas parte do seu trabalho. Mesmo assim, ele sabe que essas pessoas não o deixarão escapar sem lhe dar algo em troca como um gesto de boa vontade. Em vez de pedir riqueza material, ele solicita algo muito mais valioso, que é informação. Jin quer um resumo detalhado sobre o estado atual do mundo. Infelizmente, um bando de aldeões isolados não está exatamente equipado para responder a uma questão geopolítica tão assustadora. Para obter as respostas que ele busca, eles o aconselham fortemente a visitar a capital real onde reside o rei de Cremosia. Como pessoas de todas as classes sociais se reúnem na capital, é um enorme centro para assuntos globais e informações vitais. Eles mencionaram que comerciantes de sua própria aldeia Kodama viajam frequentemente para lá para vender produtos especiais feitos com fio de bicho da zeda da madeira. Embora a estrada para a capital seja notoriamente longa e traiçoeira, a avó acha que Jin ficará perfeitamente bem, já que ele obviamente não é um Zé Ninguém.
Ela até encarrega a cama de ser sua guia oficial, sugerindo que Jin a leve junto, já que ela já estava planejando ir para a capital real de qualquer maneira. Como a cama é uma das raras pessoas que podem usar poderes divinos, ela quer se matricular na prestigiosa academia dedicada a treinar usuários de magia. JYN fica genuinamente surpreso ao saber que instituições de ensino formal ainda existem nesta era. De repente, fica claro que nosso rapaz ganhou um admirador muito barulhento e muito leal. Sar se voluntária com entusiasmo para atuar como guarda-costas pessoal do Deus Guardião na jornada. A velha o corta rapidamente, lembrando Sar de que ele literalmente não tem motivo algum para visitar a capital. No entanto, Sar se gaba em voz alta de que ele absolutamente tem um motivo. Ele planeja se juntar à estimada Ordem dos Cavaleiros Sagrados. A avó, no entanto, sabe que isso é puro pensamento positivo. Ela aponta impiedosamente que Sars não conseguiu nem ser aceito na academia básica, então entrar para a Ordem de Cavaleiros de Elite é uma aposta muito arriscada. Isso pega Jin de surpresa. Considerando Sars como um portador de poder divino, Jin presumiu que o cara passaria pelo processo de admissão sem esforço. Akamo esclarece sobre a pegadinha. Há um exame escrito obrigatório projetado especificamente para filtrar os idiotas, e Sars foi tragicamente uma vítima de sua própria burrice. Brincadeiras à parte, JYN se vê cada vez mais curioso sobre essa classe de elite conhecida como os Cavaleiros Sagrados. Falando nisso, a cena transita da aldeia para um cavaleiro de armadura pesada. Ele fica visivelmente chocado ao saber que o invasor gigante que aterrorizava a região da aldeia Kodama já foi completamente aniquilado. Quem entrega essa bomba é a mesma espiã que estava observando toda a batalha do Lago dos Arbustos. O cavaleiro exige que ela confirme os fatos mais uma vez, e a garota corrobora firmemente sua história sem um único momento de hesitação. O cavaleiro sagrado está em absoluta incredulidade. Até hoje, ele nunca poderia ter imaginado que alguém fora de sua ordem de elite possuísse a capacidade bruta para derrotar sozinho um monstro daquele calibre. Bem no meio do relatório deles, um corruptor de repente tenta emboscar a espiã, saltando em suas costas expostas. O cavaleiro reage com uma velocidade estonteante, desembainhando sua espada e cortando o monstro ao meio. Em vez de recuar para a segurança do reino, o cavaleiro toma uma decisão ousada. Ele está oficialmente muito intrigado, ansioso para rastrear e conhecer pessoalmente o homem misterioso que massacrou sem esforço uma besta tão enorme. Jin acorda para uma manhã linda aproveitando o gosto do ar, ainda achando difícil acreditar que ele poderia desfrutar de um cenário como este. Parte dele lamenta que seu querido amigo Kagura não possa ver isso ao seu lado. Uma das crianças traz suas roupas, instando o Deus Guardião a vesti-las. Na cena seguinte, temos nosso rapaz do lado da aldeia. A avó de Akama está dizendo a ela para cumprir seu dever de guia corretamente, enquanto Sars está agindo todo irritado por não poder ser quem guiaria Jin. Jin se interessa especialmente pelo cara e até elogia o movimento de Sars, garantindo que estará esperando por sua chegada na capital real. Este comentário faz Sars gritar como uma fã, desejando o melhor ao Deus Guardião e esperando que ele cuide de Akama. A própria Akama é instruída a se cuidar. E com isso, a jornada dos dois começa com a partida deles. A baixinha e o homem alto caminham juntos, cruzando todo tipo de vistas deslumbrantes e cênicas. Akama mostra os arredores até que finalmente acampam. Jin pergunta a que distância fica a capital. Aparentemente, são mais 4 dias de caminhada, então não é tão longe quanto ele esperava. Mas ela está muito curiosa sobre o lado dele porque ele está determinado a explorar o mundo. Recusando-se a compartilhar, ele diz a ela que é um segredo. No fundo, o Gojo aqui sabe que os corruptores ainda estão vivos com base na descrição vaga de Kagura, e ele até encontrou alguns nesta era. A taxa normal de reprodução deles só ocorre em ambientes destruídos e poluídos, o exato oposto deste lugar, o que significa que algo ou alguém está causando uma mudança nos bastidores que precisa ser investigada. Akama fica com medo de vê-lo fazer uma cara tão séria enquanto perdido em pensamentos, então ele se desculpa com ela por estar refletindo. JYN entende uma coisa. Esta era não é totalmente dominada pela criatura corruptora. Sinais de sobrevivência estão claros e por toda parte. Seu primeiro objetivo principal é investigar as pessoas desta era, e depois lidar com os corruptores. Pesquisar os monstros não é tão difícil, pois ele pode fazer isso pessoalmente quando quiser. Além disso, o humano quer uma mudança imediata e pede a Akama para parar de chamá-lo de Deus Guardião. Mesmo assim, ela o trata com respeito demais, e ele tem que insistir para que ela o chame apenas de Jin. O som de um cavalo galopando chama a atenção de ambos. Um cavaleiro sagrado chegou com sua equipe, pedindo um momento com nossa dupla. Esse cara parece o seu príncipe encantado comum, exceto que JYN não se importa e pergunta sobre sua identidade de qualquer maneira. Vindo da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, o capitão da 7ª Divisão se anuncia como Argus Ultan.
O conceito de cavaleiro sagrado ainda é novo para o nosso rapaz, que se pergunta se esses são os seres interessantes que os aldeões mencionaram. Na equipe de Argos, uma cavaleira mimada tem um ataque de raiva e grita com o plebeu por mostrar completa ignorância ao seu líder ao se recusar a levantar. Ela até diz ao capitão que esses dois devem ser os culpados, mas Argos manda ela maneirar. Carina está resmungando ao fundo enquanto o cavaleiro sagrado se dirige a JYN com mais respeito desta vez. Nosso rapaz está simplesmente curioso sobre as palavras de Carina mais cedo, mas o cavaleiro sagrado ignora, agindo como se ela estivesse apenas sendo rude. Argos então muda de assunto e pergunta sobre a identidade do homem, de onde ele veio ou para onde está indo. Akama compartilha que eles pertencem à aldeia Kodama com uma rota definida para a capital real. Carina usa isso como confirmação novamente, agindo com arrogância ao acusar os dois de serem da espécie inferior. Na verdade, ela faz toda essa revelação pretensiosa agindo como se tivesse um QI de 3.000 por revelar seres inferiores da aldeia Kodama. Jin fica realmente fascinado com os avanços deste mundo ao ouvir que existem registros de nascimento, mas Argos interrompe novamente e impede Carina de fazer suposições imprudentes. Na verdade, ele percebe que a garotinha Akama está, na verdade, vestindo roupas especiais de Kodama, que são reverenciadas pela alta qualidade até mesmo na capital. As crianças da aldeia não usam roupas tão reais, confirmando assim que são de facto da aldeia, provando que a idiota da Carina estava errada de novo. Embora ele tenha certeza sobre a garota, Argos desembainha sua lâmina e a aponta para o homem à sua frente, declarando que ele é diferente dos outros. Primeiro, ele nunca sequer viu as roupas deste cara, levantando a questão de onde ele vem. O cavaleiro sagrado diz que muitos bandidos têm assolado a estrada entre a aldeia Kadama e a capital. É possível que este cara seja um daqueles bandidos tentando traficar crianças, e que Akama também esteja no esquema, fingindo ser inofensiva. A garotinha tenta negar, mas eles não acreditam numa única palavra. Sem pensar direito, Akama prepara um ataque, apenas para ser encurralada com várias espadas mágicas aprendendo de todas as direções. Ela ganha o elogio do cavaleiro sagrado por ter poder divino, enquanto nosso rapaz fica bastante impressionado com o poder de um cavaleiro sagrado. As habilidades de Argos são fortes. JYN percebe isso imediatamente. E agora que está numa posição de verdadeira autoridade, o cavaleiro sagrado exige uma explicação sobre de onde o homem veio. Essa informação será o fator decisivo para deixar nosso rapaz viver ou não, mas ao ouvir isso, JYN o encara com um olhar assassino. A tensão é forte, mas no final, o cara decide não seguir seus sentimentos e simplesmente diz ofegante que veio da aldeia Kadama. Carina se exalta para chamá-lo de mentiroso na cara dele, mas Argos aceita genuinamente essa explicação e baixa sua arma. Esta é uma reviravolta chocante, especialmente quando o cara estava a momentos de fazer ameaças de morte. O cavaleiro sagrado consegue sentir que ele não está mentindo, enquanto Akama declara oficialmente Jin como deus guardião da aldeia. O conceito de um deus guardião fascina o cavaleiro sagrado, mas ele não leva a sério e se vira para ir embora. Ele sobe de volta em seu cavalo, pedindo desculpas por sua grosseria. Argos estava na verdade fazendo tudo aquilo como parte de seu trabalho. O capitão entende que eles se encontrarão na capital real no futuro. Na verdade, ele até lhes oferece a chance de procurá-lo se meterem em alguma enrascada. Dizendo isso, ele se apressa para partir, envergonhando Carina que, por algum motivo, queria que acontecesse algo sério. Até JYN parece confuso com a necessidade psicótica dessa vaca por drama. Na cena seguinte, vemos a equipe a caminho de seu próximo destino. Carina está reclamando sem motivo, ressaltando que JYN é suspeito e que não deveriam ter deixado aquela espécie inferior escapar. As palavras espécie inferior ficam entaladas em sua garganta. Argos provoca a garota por não saber qual deles é verdadeiramente a espécie inferior. Confirmando seus pensamentos, Rhea também concorda, para o choque de Carina. Na verdade, ela enfatiza o quão divino era o abismo entre eles e o homem que enfrentavam naquele momento. Argos na verdade tentou fazer um movimento 3 vezes num único instante, mas sua determinação nem sequer lhe permitiu isso. Ele sentiu que JYN, com a mão no bolso, iria agir imediatamente contra-atacar antes mesmo do movimento ser feito. Agora, eu nem sei que porra isso significa, mas, caramba, bom trabalho, nosso protagonista. A propósito, Argos até tentou usar poder divino e, diante de JYN, o maldito poder nem sequer ativou, assustando Carena. O mesmo golpe que ele usou contra Kama e a encurralou facilmente nem sequer funcionou nele. Rhea tentou fazer o mesmo, apenas para falhar também, implicando que há uma diferença de nível abissal entre a força deles e um monstro como JYN. Um feito como esse, mesmo na opinião de Argos, só pode ser realizado, na melhor das hipóteses, pelo comandante supremo da Ordem dos Cavaleiros.
Harry e Karina bufam. A garota imbecil não fazia ideia do quão superados eles estavam na ocasião. O príncipe encantado enfatiza que eles acabaram de encontrar um monstro, uma anomalia diferente do resto, e que tudo bem se Karina cometeu um erro porque ela é nova na unidade deles. Quanto àquele que matou o invasor da aldeia Kodama, Argus suspeita que seja o mesmo cara. Karina acha que a situação é perigosa, mas seu capitão é sábio e acredita que é perigoso atacar alguém sem nenhuma informação sobre a pessoa. Ele também acredita que JYN é bem tranquilo por ser passivo, e agora o objetivo deles é retornar à capital real, já que o envolvimento deles não é mais necessário. A última coisa sobre a qual conversam é informar a guilda sobre a situação dos bandidos. E nos pensamentos de Argus, ele fica intrigado com esse personagem de Deus guardião da aldeia Kadama. Se ao menos aquele homem pudesse se tornar seu aliado, isso poderia resolver uma série de problemas que seu país enfrenta. Na cena seguinte, nosso rapaz está na estrada novamente com a Akama, mencionando como encontraram alguém interessante no outro dia. Ele se pergunta se todos os cavaleiros sagrados são tão fortes quanto que eles conheceram, mas Akama esclarece que Argus era excepcional. Mesmo entre a ordem dos cavaleiros, apenas os melhores dos melhores são aclamados como cavaleiros sagrados para se tornarem seus líderes. Argus está no topo da categoria deles. Ela até gesticula sobre o quão rápida foi a ativação da sua arte espiritual no outro dia, um termo com o qual nosso rapaz não está familiarizado. Aparentemente, na era atual, pegar emprestados poderes dos espíritos é chamado de poder divino, e as técnicas usadas para cultivar tal poder são basicamente método espiritual ou artes espirituais. Em outras palavras, as nanomáquinas de Kagura e Jin estão basicamente sendo tratadas como espíritos além da compreensão deles. Ele sabe que eles devem parecer uma fantasia muito maluca para a era atual, mas não consegue evitar de lembrar dos sentimentos furiosos de Karena em relação a seres inferiores. JYN desperta seu interesse no termo e descobre que a era atual abriga várias raças diferentes de pessoas. Existem aqueles que se assemelham a insetos e peixes também. E com base nas palavras de sua avó, uma certa raça poderia até viver na água ou em regiões específicas isoladamente. Isso mudou com a passagem do tempo porque as criaturas evoluíram para se adaptar ao ambiente. Esta fala é fascinante para Jin, que imediatamente reflete que isso significa que alguns sobreviventes da humanidade devem ter sido a causa para iniciar um ciclo de evolução 100 milhões depois. Ele não quer pensar demais nessa grande suposição. Em vez disso, Jin conclui que as pessoas que não mudaram e se adaptaram ao ambiente basicamente se tornaram um rebanho que eles chamavam de espécie inferior. Como não conseguem se adaptar, são vistos como a escória e fracos, embora sua sociedade os trate como um bando de ninguéms, vendendo-os como escravos. O conceito de escravidão existente nesta era incomoda nosso rapaz, mas Akama permanece firme em sua própria opinião. Ela afirma com otimismo que quase não há diferenças entre eles e os seres inferiores. Ela não entende por que as pessoas tratam os outros com desprezo só porque alguém é diferente delas. Cada pessoa é estranha à sua maneira, e ao ouvi-la falar assim, Jin fica impressionado com o caráter da garotinha. Enquanto conversam, alguém aparece na frente deles, com aparência rude e abatida. Esta criança desmaia na estrada, implorando por ajuda enquanto Akama corre para o seu lado. Jin observa a criança de perto, percebendo que esta não possui nenhuma característica animalística com base nas orelhas, o que significa que é algum tipo de humano. A criança está coberta de hematomas do pescoço aos pés. Estes ferimentos não são normais para um incidente casual. Akama faz o seu melhor para levantar a garota enquanto Jin ativa seus poderes para ajudar a curar a pessoa. Em vez de ser grata, a criança imediatamente abandona o disfarce e saca uma lâmina apontada para o pescoço de Akama, ameaçando matá-la se ele se mover 1 centímetro de onde está. Esta situação acabou sendo muito diferente do que nosso rapaz imaginava. Agora ele sabe com certeza que foi uma armação desde o início. Ele também varre o ambiente para verificar quem está por perto. Um homem se materializa do nada, elogiando Poirot pelo trabalho de seguir suas instruções. Esta habilidade é chamada de camuflagem furtiva. Funciona graças às nanomáquinas que absorvem o visual do ambiente e usam isso para criar um manto de invisibilidade. A única fraqueza é que a invisibilidade deixa de funcionar com o movimento, mas esses caras a usaram muito bem. O capitão intimida Jin, chamando de espécie inferior e por possuir umas roupas bacanas. Ele também faz a mesma pergunta de onde Jin veio, mas nosso rapaz está impassível e na sua, então não responde. Akama grita por ele preocupada, enquanto o capitão ameaça matar a garota se ele ousar se mover um pouco que seja. Akama age por conta própria novamente ativando sua habilidade, mas nosso rapaz ruge para ela parar imediatamente. Ele não quer que ela use tal poder contra pessoas, implicando que é perigoso. A garotinha não sabe o que fazer, enquanto o capitão bandido aqui está se divertindo à beça ao perceber que a garota também tem poder divino.
Eles perguntam a JYN se ele também pode usar tal força, mas o cara está a fim de zoar, então ele se faz de misterioso. Irritado, o Brutamontes o chuta no chão, lembrando a espécie inferior de ficar na sua. O capitão repreende seu subordinado por tentar danificar a mercadoria. Por outro lado, eles não têm grandes esperanças de vendê-los por um bom preço. Eles nem sequer consideram a ideia de Jin possuir poder divino, já que ele parece um ser inferior, enquanto, ao mesmo tempo, Akama começa a perceber que estes são os bandidos e traficantes de escravos sobre os quais Argus os avisou. O líder dos bandidos ativa um feitiço próprio para cuidar da garota primeiro, enquanto Akama teme por sua vida, pensando que serão capturados e vendidos como escravos nesse ritmo. Na cena seguinte, hilariamente, Jin acorda de seu sono de beleza. O cara está sem camisa porque esses idiotas literalmente roubaram todo o seu estilo, deixando apenas sua cueca. Akama parece estar bem, mas está genuinamente curiosa sobre onde eles estão. Parece algum tipo de instalação de contenção onde os outros escravos são mantidos. JYN explica que é o esconderijo dos bandidos, apontando até para aqueles que foram capturados antes deles. Todos esses caras parecem estar em péssimo estado. A maioria é da espécie inferior. É uma cena sombria, mas, hilariamente, Akama está mais curiosa sobre por que esse cara está com o peito de fora daquele jeito. Jin explica que levaram tudo dele por ele parecer estranho, mas ela está simplesmente espantada com o quão confiante este homem está sem suas roupas. Aparentemente, este visual é o que mais deixa Jin confortável. Mas, fora isso, ela está mais curiosa sobre o porquê de ele não ter revidado na hora. Com seu poder divino, ele poderia tê-los aniquilado de uma só vez. Antes que ele pudesse responder, Poirot é enviada ao quarto com o café da manhã. Depois de os encontrar acordados, ela lhes oferece uma refeição. Akama está furiosa, mas Poirot não se importa se eles a odeiam ou não, pois ela nunca teve nenhuma expectativa de ser perdoada. A garota pura está irritada, mas Jin surpreende a de cabelo azul ao chamá-la de gentil. Isso vem como um choque para a falsa vítima. Mas, na realidade, Jin diz que pessoas mais nem se importam com o conceito de alguém as odiar ou se merecem perdão. O fato de Poirot pensar nessas coisas é o suficiente para concluir que ela é gentil. De qualquer forma, o homem de cueca aqui parou de brincar de yoga e foi para o que interessa. Ele agarra as barras no estilo tio Iro, e literalmente as entorta para abrir caminho para fora. Poirot fica boquiaberta com o que acabou de ver. Na realidade, Jin esteve esperando por ela todo esse tempo para uma conversa particular. A de cabelo azul está confusa sobre o porquê, mas Jin já pode sentir que ela está sendo chantageada para trabalhar porque alguém que ela ama está preso aqui em algum lugar. Poirot está apavorada com o quão preciso é o palpite desse cara. Ele até mesmo cura as feridas dela, enfatizando que a única razão pela qual foi enganado foi porque sabia que as feridas da garota eram reais. Criminosos não costumam espancar seus próprios aliados até quase a morte. Foi assim que ele soube imediatamente que Poirot estava sendo chantageada e forçada a trabalhar. As palavras de JYN a fizeram sentir uma culpa enorme, finalmente dando a ela a chance de contar que seu irmão mais novo foi capturado por esses 6 canalhas. Eles constantemente ameaçam que venderão o menino para fora do país se ela resistir, que nunca mais a deixarão vê-lo. Pois desaba em lágrimas, dizendo que até seus pais foram massacrados por esses desgraçados, então seu irmão é tudo o que resta. Apenas ouvir o lado dela da história motiva esse homem como nada mais. JYN está em um verdadeiro acesso de fúria, e Akama finalmente entende por que ele se deixou ser capturado daquela forma. Seu objetivo sempre foi salvar essas pessoas, mas ele também sabe que vilões são teimosos e irritantes. Deixar até mesmo um escapar leva ao desastre mais tarde, porque eles podem reconstruir seu poder e criar problemas novamente. Resumindo, o mano quer esmagar essas baratas de uma vez, e ele começa dando uma surra nesse peludo com um golpe por trás. Com o caminho agora livre, Gojo Satoru pretende despedaçar esses vermes. Jin conhece a psique dos vilões mais do que ninguém, e entendemos isso quando voltamos 100 milhões de anos no passado, quando a civilização humana atingiu seu auge tecnológico. O garoto na época era maltratado e não tinha nada. Seus primeiros pensamentos foram admirar a justiça no mundo, mas essa admiração veio com uma segunda e mais assustadora percepção. Qualquer mundo que precisasse de justiça também estava cheio de uma quantidade esmagadora de pessoas que queriam caçá-lo. Por exemplo, viver uma vida comum é algo a ser elogiado, mas no tipo de ambiente em que ele cresceu, o garoto nunca experimentou a paz que sempre quis. Então, quando se tratava das pessoas que tentavam mexer com ele, Jin literalmente as esmagava sob o peso de seus poderes, quebrando seus ossos e destruindo-as ao longo dos anos. Ele derrotava pessoas mais por onde passava, esmagando continuamente aqueles que perturbavam a paz do mundo. Até que um dia, um homem veio até ele, sugerindo uma opinião diferente.
Ele achava que JYN tinha nascido no mundo errado, e isso nos leva de volta ao presente. Nosso garoto está andando como um Chad para confrontar os perdedores à sua frente, já tendo deixado pilhas de corpos para trás. O humano só quer aumentar sua contagem de mortes, e recusando-se a responder perguntas, ele joga um dos deles nos capangas à frente. No momento em que um deles pega o cara, nosso garoto avança com um chute relâmpago e massacra o outro. Seu amigo fica horrorizado porque JYN simplesmente arremessa esse cara contra a parede, abrindo uma cratera, parecendo nada menos que um maldito monstro que não sabe como parar. Aterrorizado, o cara tenta fugir, mas é inútil. Apenas seus gritos agonizantes chegam aos cativos do nível inferior. Poirot pode sentir que este grito está vindo dos outros. Ela está genuinamente começando a se perguntar quem diabos é Jin. A Kama casualmente revela que esse cara é um deus ambulante e que eles não têm nada com que se preocupar, pois ele cuidará de tudo sozinho. Agora, eles precisam seguir as instruções dele para sair, mas para Poirot é aterrorizante que eles estejam prestes a ser salvos. O líder dos bandidos não é exatamente fácil de derrotar, embora ele possua um talento para a poderosa magia divina. Em uma batalha de força bruta, é difícil imaginar alguém derrotando aquele cara. Mas enquanto Poirot está pensando coisas tão inúteis, nosso garoto já tem o cara tremendo de joelhos. O chefe implora para Jin parar, oferecendo-lhe montes de dinheiro, e até adicionando escravos à oferta. A propósito, o irmão de Poirot está guardado nesta sala. Jin fica enojado com a mera sugestão de lhe oferecerem escravos. Ele mata outro cara na frente do chefe enquanto o líder dos bandidos se pergunta que diabos está acontecendo. Nem mesmo suas artes espirituais parecem se ativar diante dos abdominais divinos deste homem, quer dizer, de seus poderes. Mas ainda mais misterioso é o porquê de Jin ter ganhado todo esse poder. Hilariamente, nosso garoto chama esse palhaço de vilão meia-boca, porque os de verdade pelo menos têm a coragem de fugir quando sabem que estão em desvantagem. Mas o líder dos bandidos, junto com seus capangas, são todos idiotas condescendentes que desprezam os outros, iludindo-se de que talvez pudessem vencer. Mas no momento em que temem que a derrota esteja próxima, eles começam a implorar. Sinceramente, essa surra verbal é satisfatória. E seguindo o conselho do nosso garoto, o líder dos bandidos mexe os pés para começar a correr. Ele vai direto para o elevador para puxar a alavanca, liberando uma arma secreta que eles enjaularam como um monstro. JYN fica chocado ao encontrar um corrompido sob o controle deles. É uma besta poderosa adquirida para um certo nobre. O que me incomoda é como diabos o Arnold Schwarzenegger roxo aqui não conseguiu sair da jaula antes. O líder dos bandidos fica mais do que feliz em dar um desafio a JYN, prometendo reduzir tudo ao caos enquanto a criatura ruge seu grito de guerra. O primeiro ataque é feito pelo monstro corrompido, que balança para esmagar JYN. O ataque é bloqueado, nos dando uma visão daquele cara enorme no processo. O líder dos bandidos fica sem palavras com o poder do traseiro de JYN. Quer dizer, o poder de seus músculos. Enquanto isso, Jin revela que ele literalmente nasceu com um corpo sobre-humano, possuindo fibras musculares várias ordens de magnitude maiores que uma pessoa comum. Agora que é a sua vez de atacar, este homem chuta a criatura para trás antes de prometer liberar mais de sua força. O humano dispara uma onda de Kamehameha como se fosse o Goku ou algo assim, aniquilando o monstro em pedaços com uma única explosão. Toda aquela conversa fiada e o líder dos bandidos está de volta à estaca zero, de joelhos novamente. Jin o encara, imaginando que esse canalha patético fará a seguir. Agora que ele ficou sem opções, o humano tenta se safar, implorando para ser poupado. Mas meu glorioso rei de cabelo branco responde com um gancho no rosto, recusando qualquer chance de misericórdia. Com o assunto resolvido, ele pega de volta suas roupas de farmar aura e pede desculpas antecipadamente às crianças pela espera. Primeiro, o humano quer verificar os documentos para reunir provas diretas de seus crimes. Ele abre uma gaveta e encontra um conjunto interessante de anotações. Apenas uma olhada neles provavelmente faz você pensar que esse cara tirou a sorte grande. Mas, não, nosso garoto não tem a menor ideia do que diabos ele está lendo agora. A língua é desconhecida para ele, então ele está muito focado para pedir ajuda à Kama. Mesmo assim, Jin simplesmente não consegue entender por que esses bandidos estavam usando o corrompido. Para confirmar suas suspeitas, ele inspeciona os restos do monstro que derrotou. Desta forma, ele pode acessar as câmeras das nanomáquinas flutuando na sala. Jin quer verificar os registros da última semana, no mínimo, e encontra uma filmagem de seu agrado. Aparentemente, este nobre veio até eles com o monstro e se recusou a elaborar suas intenções com a criatura. Em vez disso, ele lhes deixou uma pequena pista. Este vilão astuto deu a entender que o fim do país estava próximo. JYN anota esse detalhe para mais tarde, enquanto a cena corta para as crianças que escaparam do confinamento.
Poi acaba se reunindo com seu irmão mais novo. Os dois se abraçam longamente, sentindo-se seguros por nenhum deles ter se machucado gravemente. Ela se vira e se dirige a JYN como um deus, agradecendo por todos os seus esforços, enquanto Mano se recusa a aceitar o nome. Além disso, ele está curioso sobre as pessoas de uniformes vermelhos que estão prendendo os bandidos. Aparentemente, eles são membros da guilda. Na verdade, a pessoa com o cabelo e a barba majestosos perto deles é o mestre da guilda da cidade. O mesmo homem é atraído por JYN e se aproxima para perguntar se ele está ligado ao incidente. Nosso garoto confirma sua contribuição, implorando a Padraque que se apresente formalmente como mestre da guilda e agradeça por seus esforços. Ele olha para o cara, chocado com o fato de alguém poder derrotar um número tão grande de pessoas sem levar um único golpe. Apesar de ter aparência de uma espécie inferior, Padraque pode dizer que esse cara não é brincadeira. O mestre da guilda partilha que o incidente resultou em montes de danos. Os pedidos de extermínio de bandidos estão em alta histórica. Isso deixa Jin curioso, pois ele pensa que qualquer lorde faria o seu melhor para priorizar a captura dos bandidos. O mestre da guilda ri, argumentando que nem mesmo o lorde tem esse nível de autoridade. Lidar com os crimes é considerado o dever dos membros da guilda, aqueles que juram lealdade ao rei. Mesmo que o Lorde Chapion, o governante da terra, cometesse crimes, eles teriam que relatar a situação ao rei, mesmo que algo assim pareça improvável. Padraque está confiante em sua suposição, enquanto JYN compara a situação com a de 100 milhões de anos atrás, percebendo que um Lorde representa um prefeito e a guilda age como a polícia. Mesmo assim, o Lorde Chapin não é alguém em quem se possa confiar facilmente. JYN decide entregar todos os documentos que recuperou dos bandidos, questionando se podem ser de alguma utilidade para a guilda. O mestre da guilda lê um deles, apenas para perceber que é uma lista completa daqueles que negociaram com os bandidos. Graças a esta lista, eles podem prender facilmente todo o grupo. Curioso, JYN pergunta se o nome do Lorde da cidade também está na lista. Mas, impressionantemente, o nome do Lorde Chapin não está em lugar nenhum, tornando um vilão astuto que esconde seus rastros. Por agora, JYN não pode fazer muito sobre a situação. Ele ajudou a libertar os escravos, então quer saber o que acontecerá com eles agora. O mestre da guilda garante a eles que a guilda se responsabilizará por devolvê-los para casa em segurança se um relatório de desaparecimento tiver sido registrado. Mas para aqueles que não têm tal coisa, infelizmente, eles não têm para onde ir. O sistema é uma merda porque se recusa a considerar casos como o de Poir e Mino, que perderam os pais, então Jin pede um abrigo para mantê-los. Chocantemente, esta era nem sequer tem um abrigo na cidade. Padraque só consegue encontrar trabalho para essas crianças. Mas como ambos são classificados como inferiores, fazer isso também será difícil. As crianças estão amuadas, enquanto Jin está desapontado por ser tudo a mesma coisa neste mundo. Ele não quer deixar essas crianças sozinhas, mesmo que não haja onde trabalhar. De repente, uma ideia surge em sua cabeça, então ele pergunta se os dois estariam dispostos a trabalhar em algum lugar se tivessem a chance. Poire concorda e quer tentar, o que lembra JYN do Cavaleiro Dourado Argus, que uma vez se ofereceu para ajudá-los se necessário. Na cena seguinte, estamos na capital real Cromosia para visitar Argus. O Cavaleiro Sagrado está a caminho de volta quando, de repente, sente um calafrio do nada. Chegando à sua residência, ele diz à equipe para descansar pelo resto do dia. Argus retorna aos seus aposentos. Ele é recebido por uma comitiva de criadas e mordomos que o acolhem com orgulho e glória. A primeira coisa que ele faz é pedir uma atualização e, pelas reações de seus servos, o Cavaleiro Sagrado pode deduzir que algo deve ter acontecido. O mordomo pede desculpas por incomodar seu mestre logo quando ele acabou de retornar. Enquanto isso acontece, sua irmã observa a cena de cima com um olhar fulminante. Argus recebe o relatório e tem uma dor de cabeça imediata. A situação é muito pior do que ele pensava, pois um invasor parece ter surgido dentro da capital e causado estragos. A questão de como entrou é menos importante para ele, mas sim quem ajudou a guiar a fera para dentro é o verdadeiro problema. Seu melhor palpite é que alguém da Academia Arnis, um lugar repleto de pessoas suspeitas tramando sua ruína. Independentemente disso, ele precisa urgentemente de camaradas para controlar a situação da capital. E neste momento, Jin e seu grupo retomaram sua jornada para a capital. 3 dias se passaram na missão de extermínio. Poi começou a se perguntar se realmente há um trabalho para seres inferiores como eles na capital. Sendo o homem gentil que é, Jin garante a eles que sua habilidade de ler e escrever já é uma grande vantagem, então ele incentiva a criança a ter mais confiança. A cama, por outro lado, aponta para a distância, dizendo que a capital está próxima. Nosso rapaz fica absolutamente boquiaberto ao contemplar a grande beleza da capital real.
Ao anoitecer, eles chegam dentro da capital. O lugar está agitado com pessoas por toda parte. Akama revela que a capital depende de importações, o que significa que todo tipo de bem está disponível aqui, até mesmo as roupas Kodama que eles mencionaram uma vez. Jin acha tudo isso interessante e também nota um bando de mutantes e insetos. Há uma abundância de raças por aqui, mostrando como todas se desenvolvem de maneira diferente. As ruas são arrumadas. A segurança também é de primeira na capital. Mas mesmo com todos esses benefícios, há algumas partes nojentas. Jin reflete que cada era compartilha seu próprio pacote de problemas. Ele pergunta a Akama sobre o exame de admissão da academia e descobre que será na próxima semana. Eles vão esperar até o início do exame, mas, ao ouvir a conversa, uma garota loira se pergunta se este grupo está interessado em entrar na Academia Arnis, especialmente quando todos parecem ser de espécies inferiores. Chegamos aos quartos do hotel onde Akama e Nino se jogam em cima das camas confortáveis. Eles podem finalmente dormir em um lugar adequado, com o objetivo inicial de Jin de chegar à capital sendo cumprido. Isso faz pensar no que deve fazer a seguir, pois, mesmo sendo uma nova era, ele ainda precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro para sobreviver. A propósito, o cara ganhou uma bolada pelo extermínio dos bandidos, mas ele sabe que não durará para sempre, especialmente com os 4. Depois, há o problema adicional de encontrar empregos para essas crianças, e uma solução imediata para isso seria um encontro com Argus. No entanto, no momento, eles não sabem nada sobre a localização do cara ou quais conexões poderiam levá-los a ele. Jin especula várias opções, priorizando a investigação dos corruptores primeiro. Ele sabe que há pessoas nesta era tentando explorar tais monstros para seus próprios objetivos. Corruptores são, por natureza, seres muito perigosos, então não podem ser deixados sem vigilância. Desta vez, ele se recusa a deixar os vivos enfrentarem a aniquilação total novamente. De qualquer forma, ele pergunta casualmente a Akama o que as pessoas deste país fazem quando precisam pesquisar algo. Aparentemente, eles leem livros sobre o assunto ou consultam alguém com conhecimento. Os próprios livros são bem caros. Até na aldeia, eles tinham que ler os livros juntos apenas para poder comprá-los. Ao mesmo tempo, a capital real ostenta uma biblioteca espetacular, tornando a pesquisa muito mais fácil. Jin gosta dessa ideia porque agora ele pode usar essa biblioteca a seu favor e encontrar pistas sobre o laboratório que Kagura deixou para trás. Na cena seguinte, o cara está no balcão da recepção, mas a garota o proíbe abertamente de usar a instalação. Como os livros são considerados propriedade nacional sagrada, eles não permitem a entrada gratuita de qualquer um. Apenas os alunos de uma academia reconhecida ou nobres têm permissão para usar tal lugar, complicando mais uma vez a situação para o nosso rapaz. Akama, hilariamente, lembra Jin que o cara nem consegue ler em seu estado atual. Embora ele esteja se esforçando ao máximo para aprender as letras, levará um tempo para dominar completamente o idioma. O cara está coçando a cabeça como se tivesse um exame para se preparar, enquanto 2 tipos encapuzados os espionam secretamente como parte de sua missão. Eles se aproximam para confrontar JYN para uma simples conversa, mas, na verdade, é uma conversa que começa com um soco violento. Nosso rapaz, por reflexo, agarra o punho dele imediatamente antes de zombar do cara por ter modos incríveis em sua apresentação. Lá se vai a segurança da cidade com pessoas atacando assim, mas o cara continua arrogante e Jin desvia o punho dele para o ar, desviando uma poderosa explosão de magia. O lutador o elogia por ter instintos afiados, enquanto Poi não consegue entender como esses caras estão usando o poder divino abertamente no meio de uma zona civil. Nosso rapaz quer saber qual é a desses perdedores e rapidamente percebe que puseram sua cabeça a prêmio. Isso só funciona a seu favor. No entanto, mesmo que esses valentões ameacem o grupo de Jin para dar o fora da capital, a menos que queiram lidar com o perigo. Jin não cede em sua posição, convidando o cara a tentar atacá-lo novamente, apenas para ter seu punho agarrado e ser literalmente esmagado contra o chão duro. Depois de dar um choque de realidade a um deles, ele se vira para o outro que está disparando uma explosão de magia bem nele. JYN se recusa a desviar e bloqueia o ataque de fogo de frente, fazendo o cara pensar que causou um dano sério. Mas da fumaça surge uma mão, enquanto ele rapidamente agarra o cara e o levanta como se não pesasse nada. Adotando um tom sério, JYN zomba deles por serem pateticamente fracos ao desafiá-lo, isso se eles ao menos tiverem vontade de tentar. O cara é realmente o Gojo Satoru desta história. Enquanto isso, sua vítima está se perguntando como diabos uma espécie de baixo nível é capaz de tanta força. De repente, uma ordem de cavaleiros interrompe a luta. É Karina, que está irritada por ter que interromper seu dia de folga por causa desse problema. A garota nem se importa com os agressores que atacaram JYN.
Ela só quer jogar tanto a cama quanto nosso rapaz na prisão pela última vez, para a sorte de JYN, causando uma cena que atraiu a atenção de alguém conectado a Argus, mesmo que ela esteja atualmente gritando na cara dele. Depois de interromper uma briga de rua, Karina avista JYN e fica imediatamente animada porque acredita que finalmente pegou a espécie inferior JYN causando problemas na cidade novamente. Ela está prestes a começar a dar um sermão nele, mas uma espectadora demi-humana que está por perto se aproxima e admite que viu tudo o que aconteceu. A espectadora explica que JYN foi, na verdade, quem foi atacado primeiro e que ele estava apenas se defendendo durante a luta. Quando Karina verifica os rostos dos agressores, ela rapidamente percebe que eles são seus juniores tolos encrenqueiros de sempre da Academia Arnis. Ela silenciosamente espera que a irmã mais nova do Capitão Sagrado não esteja envolvida nesta confusão novamente. JYN pergunta a Karina se ela está atualmente em patrulha e a questiona sobre isso, apontando que ele pensava que os membros da guilda geralmente cuidavam de tarefas como essa pela cidade. Karina responde que estava simplesmente a cumprir a sua responsabilidade de cavaleira de manter a ordem enquanto ia a um café próximo. Agora que viu pessoalmente JYN derrotar com facilidade vários estudantes fortes da academia, Karina começa a sentir que as suspeitas anteriores do seu capitão sobre este suposto humano inferior podem estar corretas. Ela então tenta desculpar-se e pede a JYN para evitar meter-se em problemas novamente, mas JYN não a deixa sair tão facilmente, em vez disso. Aproveita a oportunidade para pedir que ela o escolte para que ele possa encontrar o seu Capitão Argus. Assim que o humano antigo finalmente consegue uma audiência com o Capitão Argus da 7ª Divisão, ele vai direto ao ponto e pede ao homem para os contratar, lembrando a Argus que foi ele quem ofereceu ajuda anteriormente. Quando Argus pergunta sobre as crianças que vieram com ele, JYN explica que acabou por confrontar os bandidos que Argus procurava e conseguiu capturá-los antes de os entregar à guilda. Argus fica ansioso porque acha difícil acreditar que alguém que parece uma espécie inferior pudesse realizar tudo isso tão rapidamente. JYN então continua a explicar que trouxe Nino e a sua irmã mais velha, Poirot, porque eles não tinham mais ninguém em quem confiar, e as pessoas os tratariam mal por serem considerados espécies inferiores. Por causa disso, JYN perguntou ao capitão se ele poderia arranjar algum tipo de trabalho para eles. O Capitão Argus lembra ao humano antigo que não tem obrigação para com eles, mas JYN argumenta que está disposto a assumir a responsabilidade pelas crianças, pois foi ele quem as salvou. Argus acha este raciocínio interessante enquanto as crianças olham para o seu salvador com expressões esperançosas. O capitão então rapidamente tem uma ideia e decide usar as crianças como moeda de troca. Ele calmamente diz a JYN que permitirá que as crianças fiquem em sua casa e trabalhem lá, apenas se JYN concordar em trabalhar como professor na academia. JYN aceita a condição sem pensar muito, e logo as crianças são vestidas com uniformes de empregada. Poirot agradece sinceramente ao capitão, enquanto o capitão instrui as suas outras criadas a educá-los adequadamente e a garantir que não haja discriminação. Enquanto JYN se afasta com Argus, ele pergunta ao capitão que tipo de contrapartida está envolvida no seu trabalho como instrutor. Argus explica que, embora não tenha uma ideia clara de onde JYN veio originalmente, os seus instintos lhe dizem que JYN é uma pessoa de confiança. O capitão então passa diretamente ao ponto principal e diz a JYN que quer que ele se infiltre na Academia Arnis. JYN fica sério e pede uma explicação adequada, e Argus começa a descrever a atual luta pelo poder dentro da capital. Segundo ele, várias fações estão envolvidas numa guerra fria silenciosa pelo controle do trono, já que o rei está gravemente doente e pode morrer a qualquer segundo. Ele explica ainda que, além do conflito de sucessão habitual, também existem indivíduos que não têm direito legítimo ao trono, mas ainda querem tomar o poder. Aparentemente, essas pessoas são extremamente perigosas e estão até a usar os corruptores, que as pessoas desta era chamam de invasores, como armas para levar os seus planos adiante. JYN lembra-se do Lord Chapin e começa a perceber que pode haver figuras ainda mais problemáticas do que ele. O capitão diz que quer expor essas pessoas e localizar a sua base secreta, e o lugar que ele mais suspeita no momento é a Academia Arnis. Argus então bate a porta e apresenta JYN a sua irmã mais nova, Miria Olten. Ele explica que ela frequenta a academia e irá guiá-lo lá. Miri imediatamente mostra a sua língua afiada ao chamar JYN de uma espécie inferior desprezível, assim como Karina fez anteriormente. O capitão rapidamente tenta impedi-la e lembra-lhe que falar assim é rude. No entanto, ela continua a insistir que não aprova que se dê uma tarefa tão importante a alguém que ela considera uma espécie inferior. Aponta a atitude rude dela, o que deixa o capitão embaraçado, e ele pede desculpa pelo comportamento dela.
Karina aproxima-se de JYN e sussurra discretamente que Miria é na verdade muito capaz, mas detesta fortemente as espécies inferiores. Miria continua a lançar insultos a JYN e afirma que não o vê como alguém qualificado para assumir o papel de instrutor. Akama então piora a situação ao revelar casualmente que o seu guardião nem sequer sabe ler. No entanto, Akama continua rapidamente, elogiando quão forte e capaz JYN realmente é. As suas palavras de repente fazem Karina perceber que foi Miria quem anteriormente pediu aos estudantes da academia para atacarem Argus. O capitão pede desculpa repetidamente e promete que disciplinará adequadamente a sua irmã. JYN muda de assunto e pergunta a Argus o que exatamente se espera que ele ensine na academia. Argus responde que, pelas suas observações, JYN parece bastante habilidoso com artes espirituais, e é por isso que ele acredita que JYN seria a pessoa perfeita para ensinar os fundamentos básicos. Ele então lista as 4 artes espirituais básicas como ignição, descarga, congelamento e cura, e explica que ser capaz de usar até mesmo 2 delas já deveria ser considerado suficiente. Ao ouvir que os básicos aqui consistem em apenas 4 artes espirituais, JYN percebe que o líder dos bandidos de antes era, na verdade, bastante habilidoso. A habilidade que ele usou já contaria como uma arte espiritual especial neste lugar. JYN sorri discretamente ao decidir que talvez mude a maneira como as pessoas desta era entendem estes poderes especiais. A história então avança uma semana, quando finalmente chega a hora de Akama fazer o seu exame de admissão na academia. Argus entra juntamente com JYN, pois quer que ele assuma a responsabilidade pelas funções de instrutor este ano. Parece que todos os anos, uma divisão da Ordem dos Cavaleiros deve preencher esta posição, e desta vez, é a vez da 7ª divisão. Enquanto JYN caminha silenciosamente atrás deles, o homem gordo chamado Rudman continua a encará-lo o tempo todo. Eles finalmente chegam ao gabinete da diretora, e Argus cumprimenta-a respeitosamente. A diretora sorri ao ver o seu antigo aluno a dar-se tão bem na Ordem dos Cavaleiros. Ela então menciona as contínuas lutas de fações dentro do país e de repente começa a criticar JYN, argumentando com o capitão que ele não deveria tratar a academia com tanta leviandade a ponto de enviar uma espécie inferior para lidar com um papel tão importante. O capitão insiste firmemente que JYN é mais capaz do que qualquer outra pessoa na sua divisão. Quando o magro Lord Rato Jetta percebe que a diretora parece pronta para aceitar JYN como seu instrutor, ele rapidamente se opõe à ideia. Ele agora assume o papel de insultar o pobre humano antigo e argumenta veementemente que eles não podem permitir que um humano inferior assuma tal posição. A diretora então vira-se para o Lord Rudman e pede a sua opinião sobre este protesto. O homem gordo concorda casualmente com a preocupação, mas depois apresenta um argumento prático sobre a reação que poderiam enfrentar tanto dos alunos como dos outros instrutores. A diretora então junta-se também ao protesto e admite que partilha da mesma preocupação. JYN percebe que estão a falar dele sem o incluir, então ele dá um passo à frente e defende-se antes de os cumprimentar respeitosamente. Ele apresenta-se calmamente com boas maneiras, mostrando que consegue manter a compostura mesmo enquanto é abertamente ridicularizado. Ele então faz uma pergunta direta aos lords, querendo saber se o estão a julgar porque ele parece uma espécie inferior ou porque acreditam que ele não tem o poder necessário para o cargo. A diretora sorri e responde que a única coisa que os preocupa é se ele realmente tem a habilidade necessária. Então ela pergunta-lhe se ele pode provar-lhes. Quando Argus sugere que a diretora o teste ela mesma, ela concorda, e uma batalha simulada rápida é organizada no campo de treino de artes espirituais da Academia Arnis. O astuto Rato Magro é quem avança para enfrentar JYN, rindo enquanto diz que pelo menos JYN não se envergonhará muito, já que há apenas alguns alunos por perto hoje. A diretora então explica as regras e deixa claro que eles só podem lutar usando artes espirituais, porque é exatamente isso que ela espera que o novo tutor ensine na academia. Alguns dos alunos reúnem-se para assistir à luta, incluindo Miria que está entre os espectadores. Ela está animada porque esta é a primeira vez que verá o Rato Magro pessoalmente entrar numa batalha. JYN já entende como isto vai acabar, mas solta um suspiro silencioso e permite que o Instituto testemunhe o seu poder por si mesmo. Argus, no entanto, começa a sentir-se incerto. Esta é a primeira vez que ele realmente verá a pessoa que recomendou a lutar na frente dos outros, e ele preocupa-se que JYN possa acabar por envergonhá-lo na frente de todos. Lord Jetta, por outro lado, parece extremamente animado e ansioso para terminar a luta rapidamente, enquanto coloca JYN no seu devido lugar. Ele declara rapidamente que fará o primeiro movimento e lança imediatamente uma enorme bola de fogo que ele acredita ser suficiente para derrotar JYN com um único golpe.
JYN desvia-se calmamente do ataque com facilidade, enquanto o Rato Magro continua confiante de que vencerá esta competição e provará que o julgamento do capitão estava errado. Ele então continua com o seu ataque principal chamado Lanças de Relâmpago, enquanto JYN continua a desviar-se de cada golpe, irritando-o lentamente. Enquanto o Rato Magro acredita que tudo que JYN pode fazer é continuar a fugir, o próprio JYN suspira silenciosamente e pensa que este tipo de poder nunca foi feito para ser usado contra pessoas. No entanto, como não há outra escolha, JYN finalmente decide demonstrar a sua habilidade e revela intencionalmente uma arte espiritual única. Ele usa um ataque de manipulação da gravidade e força o Lorde Rato Magro Jetta ao chão, prendendo-o lá e deixando claro que ele nunca teve uma hipótese e que a sua arrogância não significou nada no final. A diretora e o Lorde Rodman, o Homem Gordo, ficam ambos chocados com o que testemunham. Até Argus e a sua irmã, Miria, ficam de boca aberta depois de verem uma exibição de poder tão limpa que nunca antes testemunharam. Quando perguntam o que exatamente aconteceu, JYN explica calmamente que ele simplesmente manipulou a gravidade ao redor do Lorde Jetta. Quando ouve as pessoas a dizer que nunca viram nada assim antes, JYN sorri discretamente ao perceber o quanto há para os alunos e também para os instrutores da academia aprenderem. Lorde Jetta rende os dentes em frustração enquanto está deitado no chão com um ar absolutamente miserável. Por pura pena do velho enrugado, o nosso herói finalmente liberta a pressão da gravidade que o prendia. Jetta tem um colapso, gritando que uma técnica espiritual como essa nem deveria existir. Ele insiste que o inferior deve estar a usar algum tipo de truque legal. O nosso rapaz fica ali quieto e aguenta o abuso verbal como um campeão, enquanto o velhote grita na sua cara como uma Karen. Observando a troca, a diretora toma a sua decisão calmamente. Os alunos ao redor também ficam impressionados. Miria, em particular, não consegue entender como ele controla tanto poder divino. Normalmente, os inferiores mal possuem algum. A sua curiosidade aumenta, e ela está determinada a descobrir quem JYN realmente é. A cena muda para a cerimônia de boas-vindas uma semana depois. Lá, a diretora anuncia que a Academia Arnis foi fundada para treinar guerreiros capazes de eliminar ameaças invasoras. Qualquer um que seja fraco demais para acompanhar não tem lugar dentro de suas paredes. No entanto, aqueles que têm sucesso têm praticamente garantido um futuro cheio de status e influência. Observando de cima, alguns demi-humanos perto de Miria ficam surpresos com a quantidade de novatos que se reuniram. Muitos deles nem sequer vêm de famílias nobres. Um demi-humano leão chamado Rias cumprimenta Miria casualmente. Ele menciona que é inesperado vê-la participar pessoalmente na cerimônia de boas-vindas. Enquanto conversam, ele de repente nota um inferior sentado ao lado do corpo docente e quase se engasga. Ele perde completamente a compostura quando Miria revela que o inferior é, na verdade, o novo professor deles. Ela pede a Rias a sua primeira impressão honesta, baseada puramente na aparência. Quando ele descreve o tipo sem rodeios como um Zé ninguém comum, sem esposa e sem vida, ela admite que esse também foi o seu julgamento inicial. Sentindo múltiplos olhares fixos nele, Jin rapidamente percebe que não pode começar a investigar a academia tão abertamente desde o primeiro dia. Antes de mais nada, ele precisa mudar sua imagem de um inferior inútil para algo mais neutro e inofensivo. Neste momento, parece que ele tem um alvo gigante pintado nas costas. Após a cerimônia terminar, finalmente é hora da sua primeira aula. Enquanto isso, Lord Jetta reúne os alunos veteranos e anuncia que as aulas regulares estão oficialmente de volta. Ele os avisa sem rodeios para não ficarem para trás dos novos talentos promissores que se juntaram este ano. Dito isso, ele exige furiosamente saber por que a maior parte da turma está ausente. O velho sorri por dentro, totalmente ciente de que muitos deles prefeririam morrer a assistir uma aula ministrada por um inferior. O rato nojento até se deu ao trabalho de espalhar a notícia de que a aula de hoje seria dada por Jin. Surpreendentemente, nosso professor não parece nem um pouco incomodado. Ele se posta confiantemente no pódio e se apresenta como o novo instrutor de técnicas espirituais. Sem hesitar, Rias pergunta descaradamente se ele realmente tem o que é preciso para ensinar a turma de elite da academia. Nosso garoto responde com um sorriso calmo, dizendo que eles descobrirão em breve. Ele até diz ao demi-humano leão que ele está livre para sair-se à aula se provar indigna dele. Com isso estabelecido, ele impõe uma regra imediatamente. Ele diz aos seus alunos que eles nunca devem usar poder divino contra humanos sob nenhuma circunstância. Para esclarecer seu raciocínio, ele explica que o poder divino foi projetado para suprimir as habilidades de regeneração dos inibidores. No entanto, os humanos se recuperam normalmente após serem feridos, revelando que seu verdadeiro propósito sempre foi eliminar invasores. Ao ouvir isso, um boca suja no fundo começa a falar mal, chamando-o de fraco porque ele supostamente não tem poder divino.
O pirralho insiste que tem todo o direito de usar sua força como bem entender. Ligeiramente irritado, o professor Jin o convida para testar se ele é realmente tão fraco quanto dizem. Ali mesmo, no meio da aula, ele diz ao aluno para atingi-lo com seu golpe mais forte. O garoto sorri arrogantemente, declarando que nunca mais assistirá à aula se o professor ao menos o arranhar. Aproveitando a oportunidade, ele conjura uma lança de relâmpagos crepitando com energia. Até Lord Gita fica tenso, preocupado que a sala de aula possa não sobreviver a um ataque tão imprudente. Sem hesitar, o aluno lança a lança diretamente em Jin, levantando uma enorme nuvem de poeira pela sala. Todos presumiram que o inferior foi destruído. Mas então uma lâmina dispara da névoa e crava na parede atrás dele, errando por pouco seu rosto feio. Jin afirma calmamente que a espada poderia tê-lo perfurado completamente se ele realmente pretendesse acabar com ele. Com isso, ele dá sua primeira lição do semestre. Nunca julgue alguém puramente pela aparência. Rias observa em silêncio, perguntando-se se aquela técnica sequer se qualificava como uma arte espiritual. O professor Jin continua suavemente, explicando que os inferiores são rotulados dessa forma porque são considerados fracos. Então, como alguém claramente muito acima deles, ele pergunta o que isso faria dele. Sua aura atinge o auge enquanto ele responde à sua própria pergunta. Isso, ele declara, é o que se chama de professor. Em seguida, ele dá uma segunda lição. Ele pergunta ao mesmo garoto se ele conhece os critérios necessários para ativar as artes espirituais. Agindo como se fosse de conhecimento comum, o aluno responde que tudo se resume a uma imaginação vívida. Se você imaginar algo com clareza suficiente, os espíritos o realizarão. O professor Jin concorda que a imaginação importa, mas acrescenta que há um elemento crucial que todos estão esquecendo. Ele explica que os espíritos respondem a diferentes comprimentos de onda, e é isso que realmente desencadeia suas ações. Existem 8 comprimentos de onda primários no total. Entre eles, ignição, descarga, cura e congelamento são os principais que as pessoas conhecem. No entanto, controle de gravidade, controle de luz, controle de atmosfera e manipulação espacial também existem. Lord Gita quase engasgou ao vê-lo usar todos os 8 com tanta naturalidade. Com essa revelação, nosso garoto começa formalmente sua primeira aula de verdade. Mais tarde naquela noite, ele contempla por onde começar sua investigação sobre os segredos da academia. O campus está lotado de estudantes em todos os cantos. Após a demonstração na aula, ele é o principal tópico de discussão. Se ele quer respostas, precisa de acesso a um lugar onde os alunos não podem entrar. No caminho, ele cruza com Miria. Sem hesitar, ela pergunta sem rodeios que ele admita quem ele realmente é. Ele responde perguntando como poderia ser algo além do chamado inferior que todos o rotulam. Ela admite que isso faria sentido, se não fosse por sua habilidade de comandar todas as 8 artes espirituais sem esforço. Nem mesmo a maioria dos demi-humanos é capaz disso. Nosso garoto dá de ombros e diz a ela que não é tão complicado, comparando a alternar abas entre diferentes comprimentos de onda. Claro, ele sabe que na prática é mais complexo do que parece. Ela pede que eles continuem essa conversa em um lugar privado. Uma vez a sós, ela repete sua pergunta sobre quem ele é. Desta vez, ele afirma que é simplesmente um humano que foi colocado em sono criogênico sob a Vila Kadama por alguns milhões de anos. Para entrar na brincadeira, ela pergunta o que ele supostamente fazia antes da hibernação. JYN responde honestamente que serviu como agente das forças especiais de seu país. Embora milênios tenham se passado, ele se lembra daqueles dias vividamente como se tivessem acontecido há apenas alguns anos. Curiosa, ela insiste, perguntando por que alguém que lutou por sua nação seria selado em sono criogênico. Ele se sente triste, admitindo que falhou em sua missão. Ele realmente acreditava que, se esforçasse o suficiente, poderia salvar a todos. Mas ele falhou no final, e perdeu tudo. Ele também confessa que se tornar um professor não foi aleatório. Ele precisa da influência da família Alton. Seguindo em frente, ele pergunta para onde estão indo. Ela logo leva a uma sala empoeirada e decadente, explicando que costumava ser um depósito onde os instrutores guardavam seus materiais de ensino. Em uma das prateleiras, uma estátua de coruja chama sua atenção imediatamente. Ele pergunta qual foi o verdadeiro motivo dela para trazê-lo aqui. Então Miri admite que tem investigado o estranho espaço vazio localizado bem ao lado deste depósito. É grande demais para simplesmente não ser usado, o que a faz ter certeza de que está escondendo algo importante. Sem perder um segundo, o professor Jin estende a mão casualmente e pega a estátua de coruja. Ela o olha de soslaio, confusa, perguntando-se por que ele está acariciando uma decoração velha e empoeirada. No momento em que ele a torce ligeiramente, as estantes se separam, revelando uma passagem secreta que leva para o interior. Ele calmamente a parabeniza por estar correta sobre a existência de uma sala secreta.
Miria fica sem palavras, incapaz de entender como ele resolveu o mecanismo tão rapidamente. Nosso professor explica friamente que notou que a coruja era o único objeto limpo em uma sala coberta por espessas camadas de poeira. Depois disso, ele diz a ela para ficar para trás enquanto ele entra para investigar a câmara suspeita sozinho. Surpresa, Miria afirma firmemente que o acompanhará. Ele a lembra que pode haver um invasor perigoso lá dentro, e ele pode não ser capaz de protegê-la. A loira deixa claro que suas habilidades não devem ser subestimadas. Ela afirma com confiança que está muito acima de todos em sua turma, com apenas seu irmão possivelmente superando sua habilidade. Ouvindo isso, ele decide acreditar na palavra dela. Os dois descem cuidadosamente a escadaria decrépita, que se estende muito mais fundo do que qualquer um deles esperava. Miria aprecia silenciosamente como é conveniente comandar a luz sem esforço na escuridão total. JYN casualmente brinca em voz alta que o lugar parece a masmorra perfeita para monstros aparecerem em um jogo de fantasia, deixando a garota confusa com sua referência de gamer. Curiosa novamente, ela traz à tona sua história de fundo mais uma vez. Ela pergunta se ele já tem um suspeito em mente, já que caçar ameaças era supostamente sua especialidade. Ele não pode deixar de se divertir com a rapidez com que ela aceitou sua história inacreditável. Como uma pequena recompensa por sua confiança, ele revela que tem uma forte suspeita de que Lord Rudman possa estar envolvido de alguma forma. Ela pergunta imediatamente por que ele tem tanta certeza. O professor Jin explica que, embora o homem pareça carismático durante as aulas, há algo profundamente perturbador nele quando está sozinho. Nesses momentos de silêncio, o desgraçado ceboso passa a vibe de alguém que definitivamente está tramando algo suspeito. Ele explica que esse tipo de comportamento é comum entre pessoas que são completamente diferentes da persona que apresentam ao mundo. Além disso, ele achou bastante óbvio que o homem é terrivelmente observador para um professor. Miria admite que originalmente suspeitava do Lord Geeta, mas Jin descarta sua teoria, apontando que alguém com controle zero sobre suas emoções nunca poderia orquestrar algo verdadeiramente sinistro. Para sua surpresa, ele chega a dizer que o velho maluco enrugado provavelmente tem um bom coração. Finalmente, os dois chegam ao pé da escada, que se abre para um enorme salão cheio de poeira. Os olhos de Miria se arregalam em choque com um enorme labirinto escondido diretamente sob o terreno da academia. De repente, Jin para de andar porque ele está igualmente atordoado. Nem em sua imaginação mais fértil ele esperava encontrar o laboratório de Kagura escondido em um lugar como este. Quando Jin olha para as portas protegidas por nanomáquinas, que as pessoas desta era chamariam simplesmente de espíritos, ele tem certeza de que este deve ser realmente o laboratório de Kagura. Miria fica nervosa porque, embora estivesse procurando há muito tempo, nunca conseguiu descobrir esta porta enorme que esteve escondida sob a academia o tempo todo. Jin explica a ela que pessoas comuns precisariam de uma chave de acesso especial para abrir tal porta. Ele se lembra de como a Kama herdou a chave na Vila Kodama e acredita que alguém neste lugar deve ter herdado uma chave semelhante da mesma forma. No entanto, Jin já sabe que ele mesmo possui acesso total automaticamente, então ele calmamente estende a mão para frente. O sistema de travo reconhece imediatamente como o indivíduo com o mais alto nível de autoridade e destranca rapidamente a porta para ele. Enquanto os grandes portões se abrem lentamente, Jin se pergunta se aquele que tenta derrubar os governantes deste país também poderia ser alguém que teve acesso a este lugar. Enquanto isso, Miria ainda está ali, atordoada, incapaz de processar que algo assim existia bem debaixo de sua academia o tempo todo. Ela então pergunta a Jin se ele realmente não precisou de uma chave, e Jin comenta casualmente que os humanos antigos são especiais nesse aspecto. Miria finalmente começa a acreditar que as palavras de Jin podem ser verdadeiras e o segue silenciosamente para as profundezas do laboratório escondido. Lá dentro, eles descobrem vários corruptores trancados em grandes jaulas de metal e, estranhamente, todos permanecem completamente calmos, sem mostrar nenhum sinal de selvageria. Jin se lembra dos corruptores que os bandidos haviam prendido antes e recorda como eles também ficaram estranhamente quietos até o momento em que foram finalmente soltos. No entanto, o que mais o incomoda é a questão de como alguém poderia transportar corruptores tão enormes até um lugar como este sem ser notado. Miria admite que a suspeita de seu irmão sobre esta academia poderia estar correta, afinal. Ela sugere que eles fiquem escondidos ali em silêncio e esperem para poder emboscar quem quer que seja o responsável por isso, já que os culpados certamente voltarão a este lugar mais cedo ou mais tarde. Jin, no entanto, diz a ela que em vez de ficarem parados esperando, eles deveriam selar rapidamente a academia e lidar primeiro com esses corruptores. Miria argumenta que eles não podem permitir que o cérebro por trás deste plano escape, mas Jin explica que proteger os alunos deve vir em primeiro lugar, porque se esses corruptores começarem a se enfurecer, isso colocará em risco todas as vidas na academia.
Quando ele menciona que o irmão dela provavelmente tomaria a mesma decisão, a garota finalmente concorda com sua abordagem. Jin então acrescenta que tem um mau pressentimento sobre tudo isso, e sempre que tem esse pressentimento, seus instintos geralmente se mostram corretos. Ele diz que vai investigar o laboratório um pouco mais por conta própria e pede que ela volte e traga seu irmão para que a academia possa ser colocada sob toque de recolher e os alunos possam ser protegidos. Depois de mandá-la de volta à superfície, Jin avança mais fundo na instalação subterrânea, na esperança de descobrir algumas pistas úteis. Enquanto isso, na superfície, o rato magricelo está sendo zombado por perder para o novo tutor. Mesmo assim, ele ainda chama Jin de espécie inferior e o culpa por arruinar sua reputação. A diretora então se aproxima do Lord Jeet e diz ao rato magricela para parar de fazer movimentos estranhos porque os alunos estão começando a se sentir desconfortáveis. Ele é publicamente humilhado pela diretora antes de ser perguntado sobre o Lord Rudman, que está desaparecido desde aquela manhã. A diretora se sente sobrecarregada, mas a ausência do homem gordo só a deixa mais preocupada. Nesse momento, ela percebe uma nuvem escura se formando sobre a academia e se pergunta o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Miria corre em direção à superfície. Mas ao sair pela porta, ela fica cara a cara com o Lord Rudman, o homem gordo que estava desaparecido desde a manhã, agora com uma expressão puramente maligna que mostra claramente que ele não trama coisa boa. De volta ao laboratório, Jin examina alguns portais avermelhados estranhos que parecem pulsar como se estivessem vivos. Ele se pergunta se esta coisa está realmente viva e se foi Kagura quem a criou. Jin então encontra o cubo de mensagem que Kagura deixou para trás junto com o injetor de nanomáquinas. O humano antigo espera que o cubo contenha pistas para ajudá-lo a entender e resolver a situação atual. Ele ativa rapidamente o cubo e um holograma de Kagura aparece, segurando um café casualmente. Kagura já esperava que Jin chegasse a esta instalação antes de qualquer outra pessoa, já que este laboratório é o mais próximo de onde ele despertaria. O doutor explica que neste laboratório, ele estava desenvolvendo um dispositivo que os humanos nunca haviam conseguido criar, mesmo centenas de milhões de anos atrás, e que uma pequena porção do poder do dispositivo foi selada dentro do injetor para Jin usar. Ele se elogia por essa conquista antes de finalmente revelar que o dispositivo alucinante a que se refere é, na verdade, um dispositivo de teletransporte. Nunca em sua imaginação mais fértil ele pensou que Kagura fosse capaz de construir algo nessa escala, mas agora tudo começa a se encaixar. Argus mencionou que invasores apareceram por toda a cidade do nada. Sinais de alarme começam a soar em sua cabeça, porque quem quer que possua este dispositivo provavelmente está por trás de tudo, especialmente com um zoológico inteiro de monstros trancados aqui embaixo. Então ele nota algo estranho na mensagem gravada do cientista maluco. O dispositivo de teletransporte original era de uma cor azul pura. Se isso for verdade, então que diabos é este dispositivo vermelho parado na frente dele agora? Assim que o relógio próximo bate 12 horas, o dispositivo é ativado violentamente. Jin se firma, preparando-se para qualquer pesadelo que esteja prestes a sair dele. Em vez disso, todos os invasores dentro das jaulas desaparecem instantaneamente no ar. Na superfície, Argus e os Cavaleiros Sagrados testemunharam seu pior pesadelo se desenrolar em tempo real. Centenas de invasores caem do céu sobre a capital real, parecendo que acabaram de entrar em uma partida de Battle Royale. De volta ao subsolo, o homem gordo e gorduroso se vira para Miria com o sorriso mais assustador que se possa imaginar. Ele pergunta zombeteiramente por que ela parece tão tensa e impaciente. Miria diz friamente ao porco responsável por tudo isso para sair da frente, a menos que ele esteja pedindo uma briga. Genuinamente surpreso, o Lord Rudman admite que suspeitava que ela o investigava há algum tempo. Infelizmente para ela, ela simplesmente descobriu tarde demais. Quando Miri exige saber o que isso significa, ele declara calmamente que o dia do julgamento chegou. A batata careca suspira, revelando que originalmente planejava adiar este evento, mas os dois ratos bisbilhotando seu laboratório forçaram a agir. Mais especificamente, ele percebeu que a verdadeira ameaça ao seu grande plano é Jin. Todo instinto em seu âmago avisou que o novo instrutor se tornaria a maior dor de cabeça imaginável, assim como o irmão de Miria. Sem precisar de confirmação, ele já sabe que foi Jin quem descobriu a passagem secreta. Decidindo que já perdeu tempo demais falando, ele conclui que é melhor eliminar todas as testemunhas aqui mesmo. Miria quase ri da ideia de que ele acredita que pode derrotá-la. Um sorriso perturbadoramente demoníaco se espalha pelo rosto de Rudman enquanto ele se gaba do poder inimaginável que acumulou. O que ele não percebe é que uma garota está se aproximando silenciosamente por trás dele com uma panela maior que sua própria cabeça. Miria sua nervosamente, dividida entre o medo pela garota e a dúvida sobre se este plano ridículo realmente terá sucesso.
Sem hesitar, Akama balança com toda a força que seus bracinhos conseguem reunir e esmaga a cabeça cheia de banha do desgraçado gordo. Miria olha para ela em choque e quer saber como ela encontrou este lugar. Akama explica apressadamente que veio procurar por Jin. Há um caos absoluto lá fora, e será impossível salvar a todos sem o seu guardião. No caminho, ela encontrou outra aluna nova, Kudo. A garota mencionou que o professor delas entrou no depósito não faz muito tempo. A garota nova se sente um pouco culpada por nocautear um professor, mas Akama insiste que o nojento mereceu cada pedacinho. Além disso, como ele nunca viu seus rostos por trás, elas poderiam facilmente colocar a culpa na princesa loira se as coisas derem errado. Nesse momento, Jin finalmente chega ao topo das escadas. Preocupado, ele pergunta o que aconteceu, apenas para avistar um porco mole no chão como um pino de boliche caído. Akama rapidamente o tira de seu torpor e o informa que a cidade lá fora mergulhou no caos completo. Ele não fica nem um pouco surpreso, pois já sabe que há apenas um destino para o qual os invasores do laboratório poderiam ter sido enviados. Miria empalidece ao se dar conta, e os três correm para fora sem perder mais um segundo. Incêndios se alastram pela cidade, e quase metade dela está em ruínas. Cidadãos aterrorizados se espalham em todas as direções enquanto o inferno se instaura. Entre todas as criaturas invasoras, um monstro que parece um Vilgax gigantesco se destaca como o mais forte de longe. Ver seu amado lar reduzido a este estado deixa Miria completamente sem palavras. Enquanto isso, Jin sente o peso do fracasso esmagar seu peito novamente, pensando que deveria ter destruído o dispositivo quando teve a chance. Akama o traz de volta à realidade novamente. Ela aponta para o enorme monstro de tentáculos, que está carregando um ataque devastador direcionado diretamente ao Palácio Real. Determinado a se redimir por seu erro, Jin usa a injeção que Kagura deixou para ele. Depois de usá-la, ele ganha uma versão mais fraca do teletransporte. O cientista maluco havia explicado que as nanomáquinas armazenam energia suficiente apenas para ativá-la uma vez a cada 24 horas. Além disso, seu alcance é supostamente limitado a uma curta distância dentro da linha de visão do usuário. No entanto, essas restrições se aplicam a usuários comuns, e Jin é tudo menos comum. Alguém do calibre dele pode praticamente se teletransportar até onde seus olhos são capazes de ver. Sem hesitar nem por um segundo, ele desaparece e reaparece diretamente no caminho do enorme raio laser, pouco antes que ele possa atingir o Palácio Real.